aqui disparado a situação que mais vai ter paciente com leucocitúria sem ter bactéria e vai causar confusão. Então, por isso que é importante você não pedir de rotina sumário de urina para todo paciente sem queixa, né? Com besteira. Por quê? Porque o paciente, sem queixa urinária no caso, porque o paciente ele pode ter um processo inflamatório intraabdominal. Ele chegou com dor, ele chegou com um desconforto, ele tem um processo inflamatório intraabdominal e aí ele aparece lá com a leucocitúria. E agora? O paciente tem infecção urinária, Na verdade, não. Ele tem um processo intraabdominal. E se você vacilar, esse processo pode ficar mais grave. Outra coisa que você vai procurar no sumário de urina, particularmente do paciente com infecção, é o nitrito, né? Isso aqui é uma situação que, se vier positivo, é praticamente certo que o paciente tem infecção urinária. Assim como a leucocitúria, tem situações que podem vir positiva, mas não é infecção. O nitrito, ele geralmente é infecção, mas tem situações que ele pode não vir positivo, né? E aí pode também causar confusão. Você dizer assim, não, o nitrito é negativo, não é infecção. A maioria das bactérias que causam ITU, elas vão produzir nitrito. E aí, particularmente, a gente está falando de E. coli, que é a principal causa de infecção urinária. A gente tem a grande maioria dos quadros de cistite são causadas por E. coli. A maioria delas vai produzir, mas existem bactérias que causam infecção urinária que não produzem nitrito, né? Que são estáfilos, particularmente o estáfilos coagulase negativo, pseudomonas, acinetobacter, enterococcus fecalis e fungos. Então, são bactérias aqui que podem fazer uma infecção urinária bronca, né? Se você pensar bem, são bactérias que têm um potencial de gravidade maior, e fungo também. Então, você vai estar diante de um paciente possivelmente mais crítico nesse contexto, que ele não tem nitrito, ela não produz nitrito e não vai dar nitrito positivo. Então, necessariamente, o nitrito negativo não exclui uma infecção urinária, beleza? Então, tem que ficar de olho, porque existe sim essas bactérias aqui que vão causar, que vai dar bem ruim para o paciente, se você, não tratar, né? Não, o nitrito é negativo, então, não, beleza. Não precisa tratar porque não tem infecção urinária. Não é bem assim, tá? Existem situações que vai passar batido. E existem também outras condições, outras situações em que o paciente pode estar, né, e pode ter no sumário de urina, condições do rim dele que fazem com que o nitrito não positive. Então, que situações são essas? Né? Uma urina com pH muito baixo também pode atrapalhar a formação de nitrito pelas bactérias, porque a bactéria vai estar produzindo nitrito como o final de uma reação que ela usa para formar energia. Então vai ter nitrito ali, vai aparecer esse nitrito por causa disso. Mas se o pH estiver muito baixo, esse nitrito ele pode não aparecer. Uma urina também com alta densidade não vai atrapalhar a bactéria também de formar nitrito. A presença de glicosúria também vai alterar essa aferição e uma alta quantidade de proteína na urina. Então o paciente tem uma proteinúria muito grande. Então, quem é o paciente que pode ter glicosúria e proteinúria, que é muito comum de você atender na emergência? É o paciente diabético. Então, o paciente diabético ele pode ter uma infecção urinária sem ter nitrito positivo ali, no sumário de urina. E aí ele vai ter leucocitúria, né? Muito provavelmente, até por causa também do diabetes, pode acontecer. Vai ter glicosúria, vai ter proteinúria, e aí você pode comer bola se você ficar assim, só focado nessa parte do nitrito. Beleza? Ou também no quadro de início da infecção, né? Tá muito no comecinho, não tem bactéria suficiente para produzir o nitrito e positivar no exame. Beleza? Então aqui, com relação ao sumário de urina, importante você não ficar ali com a mão coçando para solicitar sumário de urina para todo mundo, né? Não precisa pedir rotina, particularmente para paciente com a clínica óbvia e paciente que não tem sintoma urinário nenhum e que não vai ajudar você em absolutamente nada. O que você procurar? Leucocitúria e a presença de nitrito, beleza? Porque a leucocitúria é um indicativo de um processo inflamatório que está acontecendo ali, então vai corroborar uma hipótese que está duvidosa para você. Você está pensando se tem ou não uma infecção urinária, você vai pedir para avaliar a leucocitúria e a presença de nitrito também vai corroborar essa sua hipótese. A ausência desses achados aqui não exclui necessariamente uma infecção urinária, particularmente a ausência de nitrito, ela não exclui a infecção urinária. Beleza?